Temos às vezes com religião, com filosofia, a gente tem, não, a educação te liberta, mas ela também é limitada. Ela te coloca à frente de algumas pessoas que às vezes se mantêm ignorantes no sentido de ignorar a realidade da vida. A pessoa se acomoda. Então a solidão cósmica, ela é porque a gente nasce numa posição, numa situação, no experimento da vida que a gente recebe dos nossos pais. Então nós já nascemos condicionados. Então esse afastamento de Deus vai se perpetuando. Nós temos aqui, eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, onde o Dr. Silves fala de 4 tipos de, deixa eu ver se eu acho aqui, 4 tipos de depressão. Achei. Ele fala assim: o vazio da solidão humana, que por escolha permanece sem tratamento, será vencido pela solidão cósmica. Um dos primeiros efeitos da solidão cósmica é que a mente perde a sua capacidade de receber a provisão espiritual e as soluções divinas para o problema. Esse tipo de pessoa pode ouvir a palavra de Deus regularmente, mas não ser afetada de forma alguma por causa do efeito da solidão cósmica dominante na mente. O poder de Deus se torna nulo e a palavra de Deus não transforma sua mente, porque esse crente, quer entenda ou não, fez uma provisão para o seu coração e a sua mente, que sejam controlados pelos valores mundanos e não pela autoridade absoluta da verdade. Quando a solidão cósmica controla a solidão humana, ela geralmente leva à depressão. A depressão pode ser expressa simplesmente como um estado de espírito no qual a pessoa está com um remorso profundo por não ter experimentado a realização dos seus alvos idealizados. O segundo aspecto de uma depressão que a gente poderia analisar: depressão agressiva, na qual a pessoa se torna violenta em suas reações. Ou seja, a gente tem aquele ditado aqui: chutou o pau da barraca. Ou seja, você ficou frustrado, chutou o balde. Então está falando disso. Quando você chuta o balde, você chuta o pau da barraca, é uma manifestação que você está deprimido. A depressão passiva, levando a pessoa a ficar sujeita à passividade para com as funções necessárias da vida, sem iniciativa de ação, ou uma depressão temperamental, com graus de variantes de negatividade. A solidão cósmica transforma a solidão humana em uma dessas 4 formas de depressão. Um crente que deixa a depressão ficar sem tratamento, permanecendo insatisfeito por tempo suficiente, está fazendo a provisão para as consequências sérias de problemas sociais, psicológicos, neuroses e até mesmo formas de psicose. Esse tipo de pessoa pode esconder a seriedade desse problema ou se conformar externamente com o sistema que lhe der aprovação, até mesmo a igreja. Apenas uma pessoa com discernimento, visão e intimidade com Cristo seria capaz de reconhecer a seriedade da condição interior miserável de uma pessoa solitária. Pessoas que se conformam externamente com Cristo, mas em que não há transformação ou mudança interior, são as mais difíceis. Os frequentadores de igreja são os mais difíceis de ser ajudados. Porque eles permanecem não detectados, ou seja, se conformam ao ambiente da igreja e não é detectado às vezes a sua depressão, escondidos, e ele é despistado pelas mudanças apenas da sua conformação, como é um processo que ainda utiliza do sistema de provisão do mundo. Essas pessoas acabam tendo esgotamento nervoso, eventualmente tornando-se incoerentes. Elas parecem perder tudo em um só dia. Na realidade, problemas sociais e psiquiátricos prevalecidos internamente durante meses por causa de solidão cósmica conduzem a uma depressão séria que se torna gradualmente estado contínuo da mente. Em seguida,
seguida. A mente fica indefinida. Ou seja, os seus raciocínios não têm conclusão. Você pensa que não dá certo. Você pensa que não dá certo. Você pensa que não dá certo. E isso começa a ficar acelerado, aí você entra na solidão cósmica, porque é uma sucessão de pensamentos e a gente não controla o nosso pensar. Ele é acelerado. E aí me joga nessa solidão cósmica. Então a solidão que era às vezes ali um espaço no meu entorno, ela se torna o quê? Mística, né? Por isso que a pessoa perde o controle, né? Perde o controle. E aí ele fala aqui que até que a alma seja roubada de qualquer possibilidade de saúde. Para essa pessoa, para essa pessoa, o cristianismo parece ser apenas outra fonte temporária de alívio. Quando muito semelhante à provisão de escape do mundo através da bebida, das drogas, da imoralidade. Até o cristianismo pode temporariamente fazer a pessoa esquecer a sua solidão. Mas por ela estar utilizando o cristianismo como uma provisão da carne, ela acaba com um vazio interior não resolvido e uma solidão que sempre a perturba. O homem carnal vive lutando e se esforçando para alcançar alguma capacidade intelectual, mas descobre que depois de tudo ali foi apenas temporário. O crente sempre é a vítima de um plano cósmico para destronar de seu coração Deus da graça. Apenas através de sua disposição de permitir Jesus Cristo ser a sua provisão total, não apenas para a salvação, mas também para a totalidade da sua vida, é que ele poderá escapar da solidão humana e de seus efeitos para a sua vida. Em Romanos capítulo 5, fala que nós somos salvos, né? A maior parte da igreja evangélica, ela crê que nós somos salvos pela morte de Cristo. É parte da verdade, porque nós somos salvos pela vida de Cristo. Ou seja, o novo nascimento, eu morro para aquela velha realidade e nasço de novo em Cristo. Essa vida de Cristo é a provisão de Deus para a solidão cósmica. Por isso o discípulo, ele nasce, ele brota da graça, e o modus operandi dele é a graça, aonde traz aquela sensação de completude. Por quê? O novo homem, que é Cristo, é formado em mim. Então a resposta de Deus para a solidão que nos leva à depressão é uma palavra muito simples, só que não é uma palavra, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Mas como nós fazemos isso? Como ele falou, o próprio cristianismo pode ser, a forma de eu me conduzir dentro do cristianismo pode ser me levar para caminhos que não... A provisão está em mim, mas eu não experimento essa provisão. Porque eu não perco a minha identidade quando eu nasço de novo. Eu não perco a minha identidade. Eu continuo sendo José Pedro. Eu recebo a vida de Cristo como uma provisão. Agora em Filipenses 2 ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, mas eu não já estou salvo? Sim. Mas a transformação, a metamorfose, ou seja, eu sou um homem natural. A Bíblia chama o homem natural quando eu estou dentro do Cronos, limitado aqui do Cronos. Então esse homem é o natural. Então eu, como ser humano, eu vivo naturalmente. Agora, quando eu nasço de novo, eu como homem, vivo espiritualmente. Mas eu não perco a minha identidade de homem. Em Romanos capítulo 2, 1 e 2, 12, 1 e 2, ele vai: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? O contexto ali, ele fala assim: pelas misericórdias. Quais as misericórdias? O que ele vem relatando em Romanos capítulo 1, 2, 3, até chegar no 11. É só um comentário, que na hora que você estava lendo ali a definição no livreto do Dr. Stevens, aí fala ali sobre a mente indefinida. Isso. E fala também que é uma mente que nunca completa o raciocínio. Isso. Uma coisa que a gente consegue detectar
no nosso dia a dia, nós como crentes, assim, que eu percebo, que se às vezes você está esgotado ou você está muito preocupado com alguma coisa, todos nós somos passíveis de passar por esse momento de uma mente indefinida. Você começa a orar, não consegue terminar a oração, é esse raciocínio que você não consegue completar. Então, esse policiamento que está atento ao Espírito Santo, para deixar ele te conduzir até nisso, porque muitas vezes todo mundo fica suscetível a ter essa mente meio perdida, né? Não consegue completar uma oração, não consegue definir um plano. Então, é uma forma de detectar, porque muitas vezes não é um problema tão longe de nós, né? É uma coisa que está no nosso dia a dia. E tem o conjunto da própria ansiedade no momento, né? Ansiedade que leva à angústia, né? E interessante porque o senhor acabou de falar sobre o homem natural, que nós não perdemos a identidade, né? E 1 Coríntios 2 fala desses dois homens, o natural e o espiritual. Nós passamos, nós nascemos de novo, passamos a viver uma vida espiritual, mas nós temos de liderar também com o que é natural. Porque ali está ali, essa natureza que só vai ser, nós vamos ficar só livre dela no momento do arrebatamento da igreja ou da morte física, né? No momento do arrebatamento da igreja ou no momento da morte física. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que liderar com essas duas naturezas. O que é natural, né, que é carnal. Às vezes, pastor Geraldo, a gente confunde a nossa existência humana como natural. Entendeu? Nos ensinamentos que nós recebemos no passado, era como se você tivesse que matar o natural para ter o espiritual. Não. Aí, o que acontece? Você vai virar anjo? Entendeu? Se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É por isso que eu comentei, isso é a todos nós. Porque quando eu nasço de novo, aí tem gente que fala assim, o crente não fica deprimido. Fica. Todo homem fica deprimido. Por quê? Porque ele está aqui. O crente fica deprimido. Nós temos aí no contexto do nosso país vários pastores suicidando. Por quê? Caíram na solidão cósmica. Por quê? A forma de abordar a palavra de Deus, abordar a doutrina. A doutrina para nós ela é uma cura, uma transformação. Na verdade, o objetivo da doutrina é nos transformar. E Deus, como eu disse, né, nós somos reconciliados com Deus, ou seja, Deus tem uma forma, e a forma é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, Ele me pega como ser humano, me coloca em Cristo, e eu recebo de Cristo a vida dele. Então, eu, ser humano, sou transformado na pessoa de Cristo. Mas eu continuo um ser humano. Por exemplo, aonde está o corpo de Jesus hoje? Aquele homem judeu chamado Jesus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Como homem. Só que um homem é o quê? Espiritual. Um corpo revestido de corpo, exatamente. Isso que eu estou falando. Nós estamos aqui, nós temos a velha natureza, o que é natural, né, o nosso dia a dia, nós não perdemos essa identidade, como o senhor falou, nós nascemos de novo, nós temos agora um novo homem, mas nós temos que liderar com o velho homem também. Nós continuamos caminhando aqui, nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos trabalhar, precisamos lidar com as coisas do dia a dia. Né? E agora, com relação à nossa vida, o que é natural, o que é o carnal, esse nós só vamos ficar livres dele mesmo ou no dia da arrebatamento da igreja, né? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ao terceiro dia, quando ele subiu ao céu, ele subiu com esse corpo revestido, né? É um corpo novo que ele entrou, comeu, bebeu, saiu, mas é o único que vai ter aquelas marcas por toda a eternidade. Mas eu gostaria de ir à frente disso aí, porque essa vida abundante, ela começa aqui. A vida eterna, experimentar a vida eterna de Cristo aqui. Porque na glória, a gente pode ter uma vida plena aqui, hoje, como discípulo de Cristo. Como Paulo falou, logo já não sei eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele desenvolveu a sua alma, expandiu a sua alma através da doutrina, do conhecimento de Cristo. Lá em Gálatas, ele fala assim, tudo eu reputei por perda. Era uma pessoa imensamente intelectual, culta, conhecia a Bíblia, porque todo judeu que se prezava
principalmente da linha farisaica, né? Que a gente acha que fariseu é só coisa negativa. Aos 12 anos, o fariseu já sabia toda a Torá de cor. Depois que ele ia crescendo, ele começava a seguir alguns rabinos para que recebesse mais luz daquilo que ele decorou. Então, esse Paulo pegou tudo isso e deixou de lado. Mas como que ele fez? Eu não quero saber nada disso. Não. Foi pela metamorfose, como ele falou em Romanos 12, 1 e 2. Ou seja, nós somos educados que pensamentos, por exemplo, de filósofos, pensadores, é um entrave para a gente entender as Escrituras. Por exemplo, nós somos liderados por um irmão que veio dos Estados Unidos com esse pensamento. Então, essa semana eu passei por um sacode do Espírito Santo, porque aquele vídeo que eu mandei, pastor Geraldo, para você, a alegoria da caverna de Platão. Aí tem um professor, Pedro Alvarez, que dá uma explicação. Então, essa explicação é a leitura que o Sócrates fez dessa caverna. Então, ele imaginou a caverna, né? Tem a superfície, aí imaginou a caverna, lá, e o fundo da caverna, quem entrou na caverna, o que tem lá no fundo? Escuridão. Não tem luz lá. O sol não entra lá. Aí o patrão, ele imaginou isso trabalhando na psique do ser humano. Imaginou tem o teto da caverna, uma parede grande, e a gente já nasce aqui acorrentado e olhando lá para a parede. Por quê? Logo para frente tem uma fogueira que ilumina, porque atrás desse muro tem o quê? Alguém assim que com as hastes, assim, com figura de árvore, de animais, de objetos. E aí com o fato da fogueira estar lá, projeta lá na parede da caverna aquelas imagens. Então, olha para você ver, subhumano. Aí a pessoa vai, começa a se conformar. Onde vem o início para a depressão? A conformação. Você começa a se conformar com aquela realidade. Aí começa a olhar na parede, aí começa assim, isso aí que é a realidade. Aí começa a nominar aqueles objetos, começa a discutir entre um e outro, do lado de lá da parede, imagina a parede. Então as pessoas estão aqui olhando a caverna, e a fogueira está aqui. Então essas pessoas ficam transitando para lá e para cá com os objetos na haste por cima desse muro. Então é projetado, igual a gente vê com criança, né? Pega a luz e começa a fazer aquilo. É nesse sentido. Aí quando a pessoa fica ali desconfortável, ou às vezes alguém vem e fala com ela, aí ela fica com medo de olhar o que tem atrás do muro, porque nasceu ali, viveu ali, se adaptou ali, só que está numa esfera muito inferior. Aí alguém vai lá, solta ele da prisão. Aí ele resolve levantar e olhar por cima dessa parede, ele vê a fogueira. E a fogueira começa a ofuscar a visão dele, porque está acostumado com a sombra. Aí todo momento ele vai querer voltar para lá, porque é confortável. Não importa que é limitado, mas é confortável. Mas quando você vence essa barreira, você vai olhar, essa fogueira aí dá para passar por ela. Aí você começa a perceber uma claridade que vem de fora. Aí você olha essa claridade vem de fora e sai da caverna, e aí quando você chega lá, outra coisa, você vê o sol. Aí por um momento você pensa, mas aí você adapta aquela luz, você começa a ver as coisas como elas são. Então o trabalho na psicologia é te levar para a normalidade da vida. Então aí ele fez assim, poxa, lá na caverna tem um punhado de colega lá, que lá não existe. Até aquela fogueira diante da luz do sol, ela é irreal. E eles estão achando que aquela fogueira é o máximo que pode conseguir. Vou lá ajudá-los. Aí chega lá e diz, não sei não. Nossa, lá fora está assim. Não sei não. E aí o que acontece? Alguns permitem, fazem o processo, chega lá e
Joia. Então, isso é na psique, né, nas ferramentas humanas. O que acontece, para além dessa ilustração da caverna de Platão? Pode olhar no YouTube, a alegoria da caverna de Platão, que tem uma explicação lá legal. Aí quando chega, ele também acostuma com o sol, ou seja, por um tempo ele ficou aliviado, olhando do ponto de vista do discípulo e do Kairos. Aí quando ele chega lá, ele fala assim, mas o que tem depois do sol? Aí por isso nós temos aqui, o homem não se contenta com o planeta, ele quer ir para cima, para frente, entrar na imensidão do universo que está dentro do Kairos de Deus. Por que o homem faz isso? Eternidade no coração. Exatamente, porque Deus colocou a eternidade no coração dele. Ele quer chegar a Deus da sua maneira. Então deixa de lado o que Deus fez. Ele veio até nós e se revelou em Jesus Cristo. Então a chave hermenêutica da nossa vida, não só da Bíblia, mas da nossa vida segundo Colossenses, que tudo foi feito por Ele, para Ele, e aprove a Deus a colocar nele a plenitude de todas as coisas. Então a chave hermenêutica da interpretação do universo, da Bíblia, da igreja, da nossa vida, da nossa realidade é Jesus Cristo. A resposta de Deus, não só para a criação, mas para toda a raça humana, é Jesus Cristo. A resposta de Deus para a nossa depressão é Jesus Cristo. E Ele está revelado nas Escrituras. Mas aí que entra, deixa eu ver se vai dar aqui. Aí que entra o nosso dilema como nascido de novo e discípulo, aprendendo a ser um discípulo da graça. Ou seja, a graça é o favor imerecido. Então eu recebo de Deus essa gratuidade. Né? Domingo passado eu falava no horário da ceia das paredes. Tem a parede da religião, né? E você sobe e cai porque essa parede não tem sustentação. Você vive caindo e retornando. E isso vai indo, você desanima da existência porque cansa. Agora do outro lado nós temos a parede da obra consumada. E a escada é a graça, onde o Espírito Santo me puxa. Me puxa. Então a diferença nessa caminhada. Então o que acontece? A gente, com esse vai e vem da vida, acaba desanimando mesmo. Porque a gente se cansa. Agora, na graça, quando a pessoa de Cristo é formada em nós, a sensação de completude, ela é instantânea. Desde que eu misture fé naquilo que está revelado nas Escrituras. Então eu achei interessante o livreto do Doc Stevens, eu mudei a minha perspectiva a respeito dele por causa desse vídeo. Eu assisti o vídeo e esse vídeo foi mandado pela Sara, 17 anos. Ele falou assim, eu vou. O que sai da caverna e vai lá para fora não é o discípulo? Amém. Só fiz assim, uau, exatamente. Só que através disso, o Espírito Santo me desbloqueou de coisas de 30 e tantos anos atrás. Ou seja, eu caminhei numa perspectiva onde tinha essa coisa que você tinha todo domingo ir lá, Senhor, eu esvaziei, né? O meu copo está vazio, enche com o seu Espírito. É uma perspectiva do Velho Testamento, de santificação do Velho Testamento. A santificação do Novo Testamento, não vai dar tempo, eu queria... A santificação do Novo Testamento é essa. Então, vamos supor que isso aqui é o Zé Pedro antigo. Ele é crucificado com Cristo. O que Deus me dá? A nova vida. Então, não é meio cheio. Não é meio cheio. Totalmente cheio. Cheio do Espírito Santo. Cheio da vida de Cristo. Sou pleno. Esse é o novo homem, que não tem mais essa barreira. Esse novo homem, ele transcende o tempo todo o tempo, por causa que ele é divino. Mas então, e a nossa caminhada?
Mas eu sou o quê? Imagina que isso aqui está cheio de uma cor vermelha, do sangue. Aqui, quando eu nasço de novo, a minha alma purificada é a água clarinha. Então, a minha semelhança com Cristo é na densidade. Então, você pega uma gotinha aqui, você, ó, aí você pega mais, à medida que vai passando de Cristo para você, você começa a ficar parecido com Cristo. O que aconteceu em Antioquia, no discipulado da graça. Paulo e Barnabé discipularam a igreja durante um ano, na graça de Deus. Quando as pessoas olharam de fora, aqui estava vermelho e aqui também. Eles tinham recebido de Cristo. Aí a gente fala assim, mas e a gente peca? Peca. Mas lembra da lavagem dos pés? Onde Pedro falou, Senhor Jesus, se você não deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí o ser humano diz, não, lava tudo. Não, vocês já estão limpos pela palavra. Então o que acontece? A única coisa que o pecado consegue é só deixar uma marca. Aí você pratica 1 João 1:9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então o que acontece? O Espírito Santo veio e limpa. E a revelação de Cristo se torna plena em você e através de você. A solução de Deus para a solidão cósmica do homem está em Jesus Cristo. Então esse homem aqui é transformado de glória em glória, mas no caráter de Cristo. Então, na caminhada que eu vim anteriormente, era essa da escada. E depois eu entrei em contato com o irmão e ele ensinava a reta doutrina. A reta doutrina, aonde... Vocês já viram agora o que estão fazendo nos aeroportos? Tem uma caixa para medir a bagagem, se exceder, tem que pagar. Então, a reta doutrina, ela anula a nossa humanidade. Ela anula a nossa humanidade. Por quê? Eu estudo a doutrina e fico medindo. Entra uma pessoa aqui, aí fala uma coisa, vou ver se... Aí se a pessoa sobra um pouquinho aqui, corta. Ou aqui dentro, algumas doutrinas que às vezes você ainda não consegue definir elas da forma correta, o que acontece? Você tem a sensação de inadequação. O que acontece? Eu achava que isso era do Doc Steve, mas só achava. Assim, mas uma coisa é o que é ensinado na Graça Maior dos Estados Unidos, a outra coisa é de quem sai de lá e traz para cá, para onde ele vai no confessionário ao redor do mundo. Ele traz a leitura do que ele faz lá. A leitura pode ver a ver com a realidade, está lá. Ou eu faço a leitura, venho aqui falando lá, faz isso. Aí quando eu li esse livro, eu falei assim, puxa vida, perdão, Doc Stevens. Só que esse irmão já foi para a glória. Mas isso aqui é tão atual, e quando ele pregou isso aqui, há mais de 40 anos atrás, ele pregou e citou nos Estados Unidos, naquele ano anterior dessa pregação, 10 mil adolescentes suicidaram. E mais de 80% desses adolescentes eram filhos de classe média alta. Mas imagina você, classe média alta nos Estados Unidos. Classe média nos Estados Unidos é igual aos milionários nossos aqui. Então era lares estruturados, tinha educação a melhor, e essas crianças. Por quê? Porque o que nos faz entrar na solidão cósmica é quando a gente perde os valores absolutos. Por isso fica indefinido. Então a sociedade que perde seus valores, a tendência é gerar ansiedade, porque esses pensamentos indefinidos geram ansiedade. E a ansiedade nos empurra para a depressão. Nosso país, por exemplo, o nosso país, ele está perdendo mais e mais os valores referenciais, então está todo mundo perdido.
Como que a gente pode observar? Várias maneiras, mas uma delas fugiu a palavra, a tolerância. Não tem mais diálogo, ou eu estou de lá, ou eu estou de cá. Isso é uma observação da nossa cultura, da nossa. Mas e o diálogo? Né? Há um mês e pouco atrás eu vi um sociólogo falando, a democracia, ela surge no ambiente do diálogo, da conversa, do confronto ideológico, confronto não de brigar, a minha ideia e a sua, vamos tirar da sua ideia e da minha, vamos tirar uma perspectiva, ou seja, a moderação é que é a democracia, não é o Estado lá de lá e do lado de cá. Na vida cristã é a mesma coisa. Então essa reta doutrina, o que eu estou falando? É para não estudar a doutrina? Não. A doutrina correta me faz amadurecer em Cristo. Então a reta doutrina é uma coisa, e a doutrina correta é outra coisa. Né? Então, aí eu percebi, porque foi ensinado, por exemplo, que na elaboração do seu pensamento tem que pôr muito versículo bíblico, muita doutrina, que aí somente fica a mente espiritual. E não, ele ensina aqui, ele cita no início desse livro aqui, 5 ou 6 pensadores e filósofos dos Estados Unidos. Ou seja, o pensamento do novo homem é esse diálogo que você faz da sua vida, daqui que você percebe, da sua existência, com Deus através da sua palavra. O que surge disso aí é que é a mente de Cristo. Não é eu pensar só doutrina, só versículo. Isso não. Isso aí faz com que eu fique místico, e aí eu viro tipo um anjo. Aí quando vem a depressão, aí eu fico pior ainda. Porque eu não tenho a vida plena. A vida plena, a construção do raciocínio do homem espiritual é essa. Você pega a fala humana, né? Por exemplo, o muito conhecido nosso aqui como é que chama? Aqui que fala da inteligência de Cristo, Augusto Cury. Ele era ateu convicto, culto, instruído, resolvido. E ele falou assim, mas se Jesus, ele era uma pessoa com a mente saudável, porque ele se especializou em trabalhar na psique do homem, na mente do homem, o Augusto Cury. Aí ele fala assim, poxa, quando eu vi, eu falei assim, gente, uma mente perfeita. Quando ele estava sendo torturado, quando ele foi crucificado, eles achavam que eles estavam dominando ele, e ele estava com a situação todinha sob controle, porque ele era saudável psicologicamente. Vou estudar a mente desse homem. Aí foi estudar a mente desse homem chamado Jesus, nasceu de novo, deixou de ser ateu. E hoje ele dá palestra nas igrejas ajudando as pessoas a entenderem a mente de Cristo. Então essa metamorfose, eu pego o pensamento humano, eu pego a minha vida, misturo com a doutrina, aí o Espírito Santo, ele faz o trabalho. Por isso o Senhor Jesus falou assim, eu vou mandar o Paráclito, o pedagogo, porque vocês não vão saber lidar com a nova vida, vocês vão receber ela, mas lidar com ela e alimentá-la para que ela cresça, é só o Espírito Santo. Né? Aí não dá tempo, mas a doutrina, segundo o pastor Stevens, ela não é essa reta doutrina, ela não é, quando a gente fala reta doutrina, é como se tivesse uma régua teológica onde você mede o que é falado, o que as pessoas fazem. A doutrina, segundo o pastor Stevens, aí eu lá em casa eu fiz uma só para enriquecer o que eu estava pensando. Aí eu peguei um barbante, do mesmo tamanho de uma régua. Aí eu falei assim, mas e aí? A doutrina, em vez de... Aqui está sobrando um dedo, em vez de você cortar, a doutrina vem lá, ela enrolei a fita assim, a doutrina é a mesma, mas ela é flexível. E quem segura as pontas dessa fita? O Espírito Santo. Né? O calvinismo também nos leva para essa
Às vezes o conflito que eu tive com outro presbítero por um tempo é que no calvinismo você nasce de novo e você tem a mente de Cristo. O que precisa daí para frente é só estudar a Bíblia exaustivamente, que à medida que você vai estudando a Bíblia, a sua mente vai sendo transformada. Eu virei para o irmão, mas e a minha vontade, meu livre-arbítrio? Então, eu que decido. Eu ouço a palavra, aí o Espírito Santo, olha essa área da sua vida. Aí eu falo assim, Deus, eu quero viver isso que a Bíblia está me apontando. Quando eu permito o Espírito Santo fazer esse trabalho, essa construção, a minha vida é transformada. É o que está em Romanos 12. Transformai-os pela renovação da vossa mente. Aí você vai estudar a Bíblia com outro foco. Porque a referência, a revelação de tudo está aqui. No início nós tínhamos apóstolos. Essa semana eu estudei sobre o presbitério. Então lá no primeiro concílio de Jerusalém, eu falei assim, uai, depois eu te falo por que eu pensei nisso. Estou conversando com o pastor Geraldo, viu, gente? Os apóstolos tinham a revelação, mas aí ficava assim, aí eles foram para Jerusalém no primeiro concílio da igreja, aí fala assim, debateram, porque teve uma discussão entre Barnabé e Paulo, que eram apóstolos, e veja bem, não tinha o Novo Testamento escrito. Aí eles foram para Jerusalém e reuniram o concílio, fizeram um concílio e reuniram. Aí fala assim, os apóstolos e os presbíteros, ou seja, os apóstolos tinham a revelação, e a revelação vinha deles mesmos. Mas a adequação dessa doutrina, esse processo de elaborar um raciocínio espiritual, eram os presbíteros. Então os apóstolos falaram isso, aí os presbíteros foram, então os presbíteros deram a caminhada. Aí chegaram numa conclusão, fizeram uma carta para levar e ler lá na igreja. Assim, ó, os apóstolos e os presbíteros decidiram isso. Então, hoje a gente não tem essa participação, normalmente a carga é jogada em cima do pastor, e por isso tem muito suicidando. Um dos motivos é por quê? Porque a responsabilidade não é só dele, é de todo mundo. Mas existe dentro da igreja uma organização administrativa para quê? Para que a vida de Cristo que está em nós, ela cresça e se desenvolva. O ambiente de você fazer isso de uma forma madura, numa forma que transforma a sua vida, é no ambiente comunitário. Porque quando a gente está sozinho, a gente acaba caindo na solidão cósmica. Porque quando a gente já vem em comunidade, aí você esbarra no irmão, esbarra no bom sentido, aí o irmão assim, Deus te abençoe, meu irmão, tá? Ou seja, alguma coisa, às vezes cita uma passagem bíblica, ou no ambiente aqui você ouve sobre uma doutrina que vai te libertar e transformar a sua vida na sua existência toda. Por quê? A Trindade é uma comunidade. O casamento é uma comunidade. A igreja também. O Senhor Jesus fala, amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. Né? Tem até um estudo, são 27 afirmações de uns aos outros. Porque a comunhão com Cristo passa pela comunhão uns com os outros. Então, um antídoto a mais que a gente tem para acabar com a solidão cósmica é quando eu vejo Cristo no outro irmão. E para que eu veja, eu tenho que estar convivendo com ele. Então, existe provisão para a solidão cósmica? Sim. Sim. E ela é Jesus. Só fala o nome do livro. E nós vamos ver se... Solidão Cósmica. Do pastor Stevens. Pastor Stevens. Nós vamos ver se nós colocamos ele disponível no nosso site. Vamos ver se eu consigo pôr ele em português ou em inglês e traduzir em português. Ele está em português assim, né? Tá em português. É só digitalizar. Ok. Provavelmente nós colocar ele disponível no nosso site durante a semana. Então o pastor Geraldo está prometendo que vai disponibilizar esse livreto. Se você quer levar um sacode da graça, leia esse livreto. Porque ele vai trazer uma orientação tremenda sobre a nossa caminhada. Amém? Amém.
Então o tempo encerrou. Agora vamos pedir o Isaac para orar. Jesus, Pai, obrigado por esse dia, por tua presença, obrigado por esse tempo que nós tivemos, que temos a oportunidade de aprender mais, o Senhor está no culto, no nosso bom, Jesus. Amém. Amém. Amém.